Muitos em nosso tempo têm cometido o erro de apontar certas pessoas e figuras e personagens históricos como o anticristo. É inegável que nós estamos vivendo períodos escatológicos, últimos dias. Porém, de maneira nenhuma nós podemos apontar determinadas pessoas de maneira terminantemente como sendo o anticristo. Com certeza você já ouviu alguém falar que Emmanuel Macron é o anticristo, ou que o próprio Bolsonaro, como eu já ouvi pessoas dizendo que ele é o anticristo. Outros apontam Donald Trump como o suposto anticristo. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos diz que a igreja não conhecerá o anticristo. E com base nisto, nós não podemos definitivamente, como igreja do Senhor, apontar ninguém como anticristo. O personagem escatológico registrado em Apocalipse, capítulo 13, como a besta que emerge do mar, como o pequeno chifre de Daniel, e relatado também na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje, biblicamente, eu mostrarei que a igreja não conhecerá o anticristo. E nessa pegada escatológica, aproveita, já se inscreve em nosso canal, ative o sino das notificações, não perca mais nenhuma das nossas mensagens, e eu garanto que você será edificado, crescerá na palavra de Deus e será esclarecido. O texto que nós iremos usar para elucidar esta questão tão patente em nossos dias se encontra na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Se você está com sua Bíblia Sagrada, queira abrir na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Nós iremos ficar somente com esses dois versículos. O apóstolo Paulo escreve dizendo: "E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado." Versículo 7. "Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado." Queridos, antes de nós elucidarmos essa questão, eu quero introduzir este capítulo 2 e o capítulo 1 também da segunda epístola aos Tessalonicenses, para chegar onde eu quero chegar. Primeiro que algumas pessoas dentro da igreja de Tessalônica estavam perturbando a igreja, deixando os irmãos atônitos e desesperançosos, porque estavam pregando, dizendo, ensinando, não se sabe se era por meio de revelações, por línguas estranhas interpretadas, ou com base em uma falsa interpretação da primeira epístola que Paulo escreveu. Só se sabe que alguns estavam pregando que o dia de Cristo estava chegando, estava perto. O dia de Cristo refere-se também ao dia do Senhor, profetizado tanto no Velho Testamento como no Novo, e faz referência a um dia de punição, de castigo de Deus sobre todos os pecadores. E esses irmãos estavam pregando que este dia já havia chegado. E os irmãos da igreja estavam perturbados porque o mesmo Paulo, na primeira epístola, disse que a igreja não atravessaria pela ira de Deus. Deus não destinou a igreja para a ira de Deus. Isso está registrado no capítulo 5 da primeira epístola. E no capítulo 1, versículo 10, Paulo diz que a igreja espera dos céus a Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. E com base também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde Jesus diz que, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre a terra. Então Paulo, ele tinha conhecimento e ensinava à igreja que ela não passaria pela ira de Deus, pela grande tribulação, pelo dia da punição de Deus, da retribuição de Deus aos pecadores. Só que esses irmãos estavam insinuando que a igreja já estava passando por este tempo de ira, de calamidade, devido às tribulações, perseguições e até martírio que a igreja estava sofrendo. Então Paulo vai corrigir este ensinamento errôneo, dizendo, não será assim. E Paulo vai ensinar que 3 eventos distintos assinalarão, marcarão, determinarão o início do dia do Senhor, da ira de Deus. O primeiro evento que precisa acontecer e que marcará o início do dia do Senhor é a vinda da apostasia, da rebelião, tanto contra Deus como suas leis, princípios e mandamentos.
O segundo evento que Paulo menciona é a retirada de um que restringe o anticristo, para que ele não se revele na sua totalidade. E o terceiro evento é a própria manifestação plena do anticristo. Portanto, com base nisto, nós perceberemos que a igreja não verá o anticristo na sua manifestação total. No versículo 6, Paulo diz da seguinte maneira: e agora vós sabeis o que o detém. Esta palavra o detém, no grego, to katekon, o artigo definido o, que no grego é to, está no gênero neutro, não é masculino e nem feminino. A palavra katekon, correspondente a detém, significa deter, segurar, conter. Mas no versículo 7, há uma mudança de gênero. No versículo 7, Paulo diz: porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste. O artigo definido no grego, ro, e a palavra resiste, katekon, porque a palavra detém e resiste são dois termos equivalentes, iguais, ambos significam katekon no grego, segurar, reter, prender. Só que o artigo definido no versículo 7, correspondente no grego a ro, está no gênero masculino. No versículo 6, to katekon, o detém, está no gênero neutro. No versículo 7, que agora resiste, este ro katekon, está no gênero masculino. E paralelamente, a palavra espírito, ela é apresentada tanto no gênero neutro, como também no gênero masculino. No capítulo 14, versículo 26 do Evangelho segundo João, João escreve acerca do Espírito Santo da seguinte maneira: mas aquele Consolador, o Espírito, o artigo definido o, em referência ao Espírito Santo, é o mesmo que aparece no versículo 6 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E assim como no versículo 6 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses está no gênero neutro, não é masculino e nem feminino, aqui no capítulo 16, versículo 26 do Evangelho de João, o Espírito também está no gênero neutro. Porém, o mesmo João, no Evangelho, no capítulo 16, versículo 8, ele vai se reportar ao Espírito Santo da seguinte maneira: e quando ele vier, o Consolador. Perceba que agora João usa o pronome ele, que está no gênero masculino. Assim como no versículo 7, que o resiste está no gênero masculino. E onde que eu quero chegar? Aonde eu já cheguei. A conclusão de tudo isso é que este que detém que o anticristo se revele, este detentor do anticristo e este que resiste ao anticristo e ao mistério da iniquidade, impedindo que o anticristo se revele na sua totalidade, é o próprio Espírito Santo. Paulo está fazendo referência ao Espírito Santo. Este que resiste é a igreja no poder do Espírito Santo. Ou você pensa que este que resiste e detém um poder de ordem espiritual seja um poder político e temporal? De maneira nenhuma. Perceba que durante muito tempo o poder político temporal foi submisso à própria vontade de Satanás. Então, este que resiste ao mistério da iniquidade, a uma atividade secreta das trevas que já estava trabalhando desde a época de Paulo, e quanto mais nos aproximarmos para o fim dos dias, este poder secreto irá se intensificar ainda mais, trabalhar com mais afinco e fervor. Este poder que resiste a esse poder das trevas só pode ser um outro poder espiritual, porque não se combate um poder espiritual com armas carnais. Então, este poder das trevas espiritual oculto, e este que o resiste a ele, é o próprio poder do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo na terra, na igreja, resistindo ao mistério da iniquidade, prendendo, restringindo, detendo este mistério da iniquidade, porque o anticristo ele tem um tempo determinado para trabalhar na terra. Mas enquanto este tempo não chega, o Espírito Santo irá detê-lo, irá contê-lo e segurá-lo. Muitos exegetas da Bíblia Sagrada, expositores, concordam plenamente, concordemente que este que será tirado é a própria igreja, que trabalha no poder do Espírito Santo, e a igreja será tirada. O Espírito Santo arrebatará, tirará a igreja da terra. Então o anticristo se revelará. Perceba que o anticristo
ele será a própria apostasia. E não somente isso. A palavra de Deus diz aqui na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses que Deus lhes enviará a operação do erro. O anticristo, ele será tanto a apostasia como também a operação do erro. Porque o anticristo irá trazer a apostasia, a rebelião contra Deus e contra as leis, mandamentos e princípios de Deus e contra os cristãos que irão aceitar Jesus nesta época da tribulação. Na época da tribulação haverá uma total rebelião e uma adoração pública e declarada a Satanás na pessoa do anticristo. E este momento será o momento da pior apostasia que a terra irá viver, onde as pessoas irão declararem-se adoradoras de Satanás. E a influência do erro, da mentira que Deus enviará, quando na verdade Deus permitirá esta influência da mentira, será o próprio Satanás que terá o ministério da mentira. Porque Satanás irá propagar uma falsa paz, uma falsa união, ele será o falso Messias, operará falsos sinais, manipulará uma falsa ressurreição. Tudo que gira em torno deste personagem escatológico, conhecido como anticristo, será mentira, será falso. Ele terá em mãos o ministério da mentira. A operação do erro se dará pelo próprio anticristo. Isso será como punição para aquelas pessoas que rejeitaram a graça, o evangelho, o amor do evangelho, que se rebelaram, que obstinadamente rejeitaram a Cristo. Então Deus permitirá que eles sejam enganados na sua dureza, na sua rebelião pelo anticristo, adorando, se prostrando diante dele para a sua própria destruição e condenação. Mas para que esse ministério da mentira, a apostasia e o anticristo se revele, é necessário que a igreja, que Paulo chama de coluna e firmeza da verdade, seja tirada. Enquanto a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, estiver na terra, o ministério da mentira, a apostasia não será manifestada, o anticristo não será manifestado, porque Jesus Cristo garantiu que a igreja não passaria pela grande tribulação em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E o anticristo se revelará exatamente na grande tribulação, no período de 7 anos da ira de Deus. É neste período que Satanás, na pessoa do anticristo, a encarnação da impiedade e da maldade, terá o seu tempo determinado por Deus para trabalhar. Será nesse período que o anticristo se revelará na sua totalidade, se declarará o próprio Messias, se assentará no templo de Deus, se declarando Deus, reivindicando a adoração para si. Mas este evento não acontecerá porque é necessário que um seja tirado. A igreja precisa ser arrebatada primeiro para que o anticristo seja manifestado. Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. E se você gostou desse vídeo, aproveita, dá muito like, compartilha também com outras pessoas, se inscreve em nosso canal, ative o sino das notificações e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.